Bem-vindo, bem-vinda, podcast de número 87. Pô, foi bate-papo, né? E a gente não para. Vamos chegar nos 1.000, 2.000. E por que não dizer 1 milhão? Vamos ficar pra semente, né? Não morremos mais. Galera, mas por quê? Porque isso move nosso coração. Porque aqui a gente está compartilhando conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Você já ouviu falar, mas vale a pena aqui a gente repetir. Nós crescemos de duas maneiras. Primeiro, lendo. Se tu não lê, dá um jeito aí de começar. A segunda, conexão, conversar com as pessoas, olho no olho, bate-papo, porque aquela vírgula que às vezes falta e que a pessoa ela te apresenta, que te leva para um outro nível. E qual que é a ideia? Olha só, qual a maior alegria, galera, de uma pessoa, qual a maior alegria de alguém que traz uma pessoa para trabalhar com você? Qual a maior alegria de um professor? A maior alegria é tu estar com alguém, trabalhando contigo, tu treinar esta pessoa e depois de um tempo, tu perceber que esta pessoa está melhor que tu. Deus me deu esse privilégio de perder as contas de quantas pessoas ficaram melhor do que eu no que eu fazia. E por isso está aqui hoje uma pessoa muito especial. Tem um carinho muito grande, um respeito gigante e que, para mim, é referência no direito previdenciário no que tange ao auxílio-acidente. E eu ouso dizer a nível nacional. Então, tu vai aprender com uma das pessoas que eu, Moraes, admiro, que eu, Moraes, realmente respeito e que pode te ensinar, pode me ensinar. Pô, que massa isso, né? Então vem com a gente, vem assistir esse bate-papo, vem aprender em detalhes o que é o auxílio-acidente. Ei, o melhor benefício que existe, o melhor benefício pago pelo INSS. E digo sem medo de errar, então vem com nós. Jennifer, bem-vinda, tá? Obrigada por ter aceitado o convite. Conversamos algumas vezes nos bastidores, né, a respeito desse bate-papo, até chegamos a marcar, cancelar, a agenda ali não bateu, até aí que, num momento oportuno, estamos aqui conversando a respeito desse benefício que eu sou um pouco suspeito de falar, porque é aquele que a gente mais faz no escritório, e eu ouso dizer, aquele que a gente mais ganha dinheiro. Então, primeiro aqui, meu agradecimento, primeiro aqui, minha gratidão por tu se disponibilizar a estar aqui para nos ensinar, para nos ajudar e para que a gente entenda, né, um pouco mais aí a respeito desse benefício. Se me permite, para a gente iniciar, né, Jennifer, tu se apresentar, dizer qual o teu nome, qual exatamente a tua função aqui no escritório, qual a tua equipe, para a gente conhecer um pouco da Jennifer, quem está nos olhando, e esse bate-papo aqui roda aí o Brasil inteiro, e por que não dizer o mundo. Se tu me permite se apresentar, como é que é o teu nome, o que exatamente tu faz no escritório, qual que é a tua equipe aqui? Obrigada pelo convite, né? Grata. Sou Jennifer, trabalho na área previdenciária, focada no auxílio acidente, especificamente, né? Mas atuando em todas as áreas do previdenciário no momento. A minha equipe é formada pelo Arthur, Kaique, a Ana e o Tiago, né? Atuamos no Brasil todo em auxílio acidente e na área previdenciária, agora nesses meses seguintes, né? Perfeito, bacana, bacana. E quanto a essa situação de equipe, quanto a essa possibilidade de estar nichado, né? Porque assim, o grande desafio de quem começa na advocacia, o grande desafio de quem dá o primeiro pontapé no dia a dia do direito é que tem que ser generalista, tem que fazer um monte de coisa, né? E daí isso acaba, às vezes, fazendo com que a pessoa ela gaste muita energia e tenha, às vezes, até um pouco retorno financeiro, né? Fazendo tudo. Quando a gente consegue formar, Jennifer, essa equipe composta por tantas pessoas que nem tu relata, guria, conta pra nós como é que é essa forma de trabalhar, essa influência que tu traz de encontrar a galera que trabalha contigo. Conta um pouquinho pra nós do teu dia a dia. Como que tu influencia a tua equipe
para que realmente tu tenha sucesso, como tu tem encontrado, como por exemplo, e aqui coloquei esses dias num bate-papo que a gente teve na OAB, que tu também participou, né, e falava pra galera. A Jennifer protocolou com a equipe dela, e daí eu fui um pouco ousado, disse a Jennifer, né, na verdade foi o Kaique, né? Sim. 63 protocolos em 10 dias. Como que tu influencia, como que tu engaja a equipe para vocês estarem alcançando esses resultados, Jennifer? O que eu levo, né, para nossa equipe, na verdade, e que eu acredito, a forma de trabalhar, é principalmente estar bem próximo deles. E é uma forma mais humana, eu acredito. Não é uma forma de líder com os liderados, né? Mas sim Jennifer com o Kaique, Jennifer com o Arthur, Jennifer com a Ana Maria e a Jennifer com o Thiago. Então, acho que a proximidade de estar junto com eles... E a gente é uma equipe, a gente é uma família aqui dentro do escritório. Então, de estar próximo, e acredito deles ter essa confiança em mim e estar abertos para a gente sempre estar conversando, sempre eles estarem me trazendo algo. Acredito que tudo deixa mais leve no trabalho. Então, as coisas acabam fluindo. Bacana, bacana. Inclusive, até há um tempo atrás, a gente fazia uma reunião e dizia para a galera, pessoal, assim, ó, o trabalho, às vezes ele acaba sendo até mais importante do que a nossa casa. Então, mas por que isso? Porque quando a gente está no nosso trabalho, tem aquela amiga, tem aquele amigo, tem aquela pessoa que a gente chega e conta, às vezes, um momento difícil que a gente está passando com o filho, um momento difícil que a gente está passando com a filha, um momento difícil que está passando com o esposo, que a esposa conta lá, a mulher desabafa com a amiga. E, depois de feito isso, ganha às vezes até um conselho depois de um pedido e fica mais tranquilo o dia. Já quando o dia a dia de trabalho ele realmente é estressante, é tenso e passou da pressão, porque sem pressão ninguém evolui. Essa história de que o trabalho ele não tem pressão não existe. Não existe, tá? Trabalho é pressão. Agora, pressão é diferente de estresse, trabalho é diferente de depressão, estresse é diferente de burnout. Pressão tem que ter, com respeito. Agora, se passou dessa linha da pressão, o trabalho, e a pessoa está desencadeando um estresse excessivo, a pessoa está desencadeando um burnout, o que acontece? A pessoa ela chega em casa e descarrega na pessoa mais sensível. Que loucura, né? Tipo, tu não consegue deixar no trabalho o estresse. Tu descarrega nas pessoas mais sensíveis que estão em casa. Daí a importância de realmente, cara, o trabalho é importante. É importante. E às vezes, até inclusive esse tempo eu escrevi um livro, e o livro ele fala justamente sobre isso, sobre o limite do estresse e o momento em que tu tem que pedir as contas, perder todos os direitos e começar do zero. Porque é pela família que a gente tem que fazer isso, né? Muito bom a tua percepção, tá, Jennifer? Muito legal. E em razão disso aí que tá cada vez mais crescendo o setor. E, ô Jennifer, e olha só, e qual que é o maior desafio de vocês aí que estão... 5 pessoas, né? Deixa eu ver. 5. Sim. Qual o desafio dessa equipe de 5 pessoas no direito previdenciário quando vocês estão ali trabalhando com esse auxílio acidente? Qual o grande desafio? Eu ouso dizer até, e um pouquinho mais além, qual o desafio do direito previdenciário? Mais puxado, claro, para o auxílio acidente aqui, que é o que tu domina. Mas eu acredito no desafio do direito previdenciário em si, né? Todos, na verdade, assim, né? De todas as áreas ali. Auxílio doença, auxílio acidente, todas elas. Eu acredito que o maior desafio nosso é encontrar a razão na hora, porque o cliente vem com as dores dele, né? E a gente não pode deixar ser levado pelas dores do cliente. Mas, com certeza, a gente tem que tratar o cliente com empatia e entender o que ele está trazendo para nós, né? Porque o que eu falo, não é só um cliente, é uma pessoa. E a pessoa, ela quer atenção, ela quer que a gente esteja ali para escutar ela, né? Então, acho que o maior desafio nosso é ter essa percepção, realmente, que o cliente vem até nós, às vezes nem é por conta da parte jurídica. Com certeza, a parte jurídica conta muito, né? Mas, principalmente, para trazer a dor dele, né? Para trazer a história dele e a gente conseguir compreender ele nessa situação. Acredito que é o maior desafio que a gente tem no direito previdenciário. Porque os clientes previdenciários, eles são clientes
que vem com algo grave, às vezes gravíssimos, né? Uma doença grave ou realmente que precisa do benefício porque está sem renda. Então, é um cliente realmente que precisa de uma atenção a mais, o direito previdenciário em si. Pô, e tu teria duas coisas para dizer para nós que durante o atendimento tu faz e que tu percebe isso acontecendo? Isso que é ter essa atenção do cliente, o que tu faz para que dê tão certo o que tu está fazendo. Por exemplo, no atendimento, o que tu orienta o Kaique, o Arthur, a Ana Maria, o que tu orienta a galera a fazer para que eles tenham essa percepção de conexão com o cliente? A gente trata muito o cliente, a gente chama cliente, né? Mas a gente trata muito o cliente como um amigo, na verdade, né? A gente tem uma conversa de amizade. Tanto que a gente tem, né, vários relatos, vários do nosso setor, que os clientes mandam mensagem durante o dia perguntando como está o Kaique, mandando um abraço pro Arthur. Então, assim, tratar o cliente como uma pessoa próxima sua, né? E queria saber da história dele e trazer ele, né? Trazer a confiança que ele busca em nós, né? E isso, acredito que o nosso setor ele traz, hoje em dia, para dentro do previdenciário, dentro do escritório. Tratar o cliente muito mais que um cliente, mas sim como um amigo nosso. Cara, que legal. Mas conta aí pra nós. Ontem eu fiquei curioso, tu postou a Lívia ali repostou, tu marcou o escritório, ela repostou, acompanhei lá nos stories do escritório. Um cliente que veio te trazer uma orquídea cara, né? O que foi aquilo? Conta pra nós um pouquinho daquela história ali. É a história do seu João Belo. Na verdade, eu tenho um carinho enorme pelo seu João, né? Aham. Em si, ele é um cliente nosso do Previdenciário de 3, 4 anos atrás. Então, até foi o doutor que iniciou, né, a história dele, né, dentro do escritório. Porém, ele ficou muito grato, né? Principalmente pelo nosso atendimento. Porque é aquilo que eu falei há pouco, não é o cliente, é um amigo, né? Então, acho que quando a gente cria esse vínculo de amizade, eles me mandam mensagem, ele e a Andrea, durante a semana, perguntando como que tá, me convidando para ir na casa deles tomar café. Então, o seu João, ele mora hoje em São José, né? Veio até aqui na Canelinha e passou aqui em São João ontem para tomar um café, que a gente já estava marcando. E, assim, foi muito emocionante, eu acredito, até comentei com o pessoal aqui do escritório. Porque tudo que ele me contava, ele chorava. Ontem, assim, né? Eu fiz um café, esperei ele, preparei. A Andrea veio para uma consulta trabalhista com a doutora Larissa. Então, a gente ficou conversando e ele me contando da história. E ele muito grato, sabe? Muito grato pelo que o escritório fez por ele, né? Que não é a Jennifer, mas sim o escritório Moraes de Advocacia fez por ele. De acolher, né? No momento que ele mais estava precisando. E, graças a Deus, deu ação procedente, né? Dele. Então, foi um gesto muito de carinho, sabe? A gente ficou ali 4 horas conversando. Caraca. Então, foi bastante tempo. E já marcamos um almoço lá na casa deles. E fiquei grata pelo gesto dele. E é aquilo da gente verificar que a gente está fazendo muito mais do que a parte jurídica, mas sim trazendo acolhimento para o cliente, né? Quando o cliente mais precisa. Isso. Tem uma frase, e tu vai lembrar do Eduardo Teva. Lembra das lojas Teva do Rio Grande do Sul? O Eduardo Teva, ele diz em alguns livros deles, e é uma frase aí bem conhecida, no sentido de que a gente, via de regra, compra de um amigo. E na dúvida também. Sim. Então, ter essa conexão, nos permitir realmente ouvir sem pressa é muito legal. Claro que existe um limite, uma vez aí que a gente tem a agenda, uma vez que a gente tem uma série de coisas para fazer, mas tem algo que falava esses dias nos bastidores pro pai da Larissa, o Rosivaldo. Estragou aqui algumas câmeras, né? Daí eles vieram aqui fazer a manutenção para arrumar. E daí eu tava aqui na sala de reunião, com a cadeira bem assim. Tava a cadeira virada para trás, com os pés jogados na mesa, bem de boa, na lagoa, editando um vídeo. E daí ele chegou, vidão, hein, Moraes? Era umas 3:30 da tarde. E daí eu disse para ele algo muito poderoso, que é o quê? Conforme tu vai crescendo a equipe, Jennifer, e isso é para Jennifer, isso é para Larissa, isso é para Caria, isso é para todos os líderes. Dr. Jonas, todos os líderes, indistintamente. Todos os líderes. Qual que é a ideia? É crescer a equipe.
E conforme a equipe vai crescendo, o que tu faz? O líder vai escolhendo o que ele gosta mais de fazer e vai delegando as coisas que ele tem menos familiaridade. Então, tu, Jennifer, não gosta tanto de atender. Dá para uma outra pessoa atender. Tu, Jennifer, não gosta tanto de peticionar. Dá para alguém peticionar. Tu, Jennifer, gosta só de ganhar dinheiro. Tem que achar alguma coisa para se ocupar. Mas veja que esse é o legal de ter equipe. É que tu consegue se permitir fazer aquilo que tu tem a tua melhor expertise e delegar as outras questões para as pessoas que vão performar mais naquela função. E isso é muito legal. Isso é o que a gente vê acontecendo. E o legal é que Deus tem permitido, percebo isso, uma possibilidade das pessoas certas se colocarem nos lugares certos. Isso é muito legal. Nessa linha de pensamento, Jennifer, obrigado aí pela resposta, muito legal essa tua percepção. Olha só, e nessa história aí que se estende há quase uma década, então é tempo, né, Jennifer? Sim. Meu chapéu do céu. Uma história marcante e que aquece o teu coração lembrar, envolvendo um cliente, envolvendo uma cliente, que foi legal. Tem várias, na verdade, né? Uhum. Assim, principalmente no direito previdenciário, como eu falei anteriormente, que são histórias ali que são clientes realmente que precisam e eles ficam muito gratos, né? Quando a ação dá procedente. Então, assim, cada história, ela é especial, na verdade, né? Todas Sim. as histórias são especial. Mas eu acho que... Eu acho não, né? Tenho certeza, né? Que o meu coração, ele fica grato. Assim, uma gratidão enorme pelo seu João. Uhum. Assim, Por que foi o São João mesmo, que eu não me recordo agora? Seu João... A ação dele? Tu tá falando do João Belo? São João Belo. Qual é a história dele? O que ele ganhou? Ele ganhou... Ele era aposentado, né? Uhum. Ele já era aposentado, ele se aposentou por tempo de idade, né? Com 65 anos. Mas, né? Por obras, né? Do destino, ele teve a doença de câncer, né? Então, a gente conseguiu a aposentadoria por invalidez dele. Então, ele ficou, né, grato por a gente ter conseguido, né, ali a aposentadoria por invalidez, porque, querendo ou não, aumentou, né, os valores ali da aposentadoria que ele tinha por tempo de idade, por invalidez acabou aumentando os valores, né. Então, a gente ficou com a aposentadoria por invalidez. Essa é a história dele. Então, apesar de eu não ter iniciado a trajetória do seu João dentro do escritório, né, que foi você que iniciou lá no início, eu tenho um carinho enorme por ele, assim, pela superação, né, que ele teve da doença e principalmente pelo contato que a gente tem. Tenho contato com os outros clientes, tenho contato com clientes do Rio de Janeiro, tem clientes que mandam mensagem todos os dias. Mas, assim, o seu João é uma história que eu trago para mim porque é algo que me toca muito, assim, o carinho que ele tem com nós no escritório, sabe? Uhum. Não é comigo só, é com todo mundo no escritório quando ele fala. E quando a Andréia fala, a filha dele fala, né? Então, eu tenho um carinho gigante pela história dele, assim, que comoveu realmente, porque é uma história bonita de se ver. Ele trabalhou 50 anos de caminhoneiro, dedicou a vida dele toda trabalhando, né? Então, aí depois aconteceu isso da doença e tudo mais. E mesmo acontecendo, ele ser uma pessoa, um senhor como ele é, né? Hoje ele está com 76 anos, se eu não me engano. Mas ter o carinho que ele tem com nós, né? É aquilo que eu falei antes, é mais que um cliente, é um amigo que a gente acaba criando. Massa, massa. Agora eu lembrei da história dele, guria. Nossa, o processo dele demorou um monte, né? Sim, uns 5 anos. E ele foi indicação, né? Porque ele veio por indicação de uma irmã dele, que mora aqui na Canelinha, que já é cliente do escritório também. Isso, sim. Lembra que esses dias fui numa igreja para fazer lá um bate-papo? Sim. Quem indicou foi a irmã do pastor. E daí, olha só a importância, olha o detalhe, a importância da gente anotar observações no Projuris. Eu lembro que foi marcada a perícia dele, e daí tentavam ligar, e ninguém conseguia achar o contato. Tinha o endereço dele, mas o endereço dele também não era localizado. E daí eu fui lá no meu WhatsApp e estava escrito: Francisco, amigo, pastor Railton. Daí eu liguei pro pastor Railton, perguntei onde é que morava a irmã dele. E daí eu lembro que uns 3 dias antes da perícia, daí eu fui lá em Canelinha, zanzei. Achei!
a irmã dele, daí a irmã dele passou o contato dele, e daí ele conseguiu vir de São José para fazer a perícia Sim. 3 dias depois. Então, olha só, cara, a importância dos detalhes, né? Isso que estava no meu WhatsApp poderia estar também no Projuris. E hoje, claro, já isso vai fazer uns 3, 4 anos já que ele fez perícia, Sim. ganhou, né? Hoje, e ontem, inclusive, era objeto de diálogo. Dizia, até num corte aqui, fazia uma... olha só que legal que a gente está fazendo, gente. A gente está fazendo uma sequência de mais de 30 vídeos, onde a gente vai falar no vídeo de 5 a 10 minutos sobre cultura, sobre roupa que tem que vestir, sobre horário de trabalho, sobre questões relacionadas ao procedimento interno do escritório. E todas as pessoas que começarem, elas vão assistindo essas aulas. Por exemplo, o que o lead vai fazer, o que a secretária vai fazer, o que um líder faz, qual o papel de cada um, a quem tem que se reportar a mim, Moraes, ou tem que se reportar a Jennifer? Sim. É uma coisa óbvia, de repente tu pode pensar, mas para quem está começando, não. Sim, e nessa sequência de vídeos, ontem contava desse detalhe, que é, às vezes a gente colocar na frente do nome do cliente como que ele gosta de ser chamado. Colocar lá na historinha do cliente, marido da Maria. Sim, colocar da alguma Silva. informação, né? Isso, alguma informação a mais, para que se porventura a gente que fez o primeiro atendimento sair do escritório, e pode acontecer, eu sempre digo o que é, olha só que legal. O que é o Moraes Advocacia? O Moraes Advocacia é um formador de empreendedores. Isso é o escritório Moraes Advocacia. O Moraes Advocacia é uma escola. Às vezes tu me pergunta, às vezes algumas pessoas me perguntam, mas tu quer que a gente fale? Sim, eu quero que todo mundo fale. Por quê? Porque se um dia eu partir dessa vida, Jennifer, se um dia alguém sair aqui do escritório, eu fiz o meu papel para que essa pessoa ela consiga andar com os próprios pés. O escritório continua tocando, sendo dispensável, o Moraes. Porque se eu for indispensável para a Lívia, se eu for indispensável para ti, não tem sentido a vida. A vida ela tem sentido quando a gente forma pessoas que realmente consigam andar no caminho das trevas sozinhas, com Deus do lado. E não precise que a gente dê a mão. Claro que daí, enquanto a gente estiver aqui, e eu sempre digo que quero ficar para semente, gosto demais dessa vida, enquanto a gente estiver aqui, a gente é motivo de inspiração para que as pessoas, elas cada vez mais e mais se encorajem de estar na ponta de uma mesa, se encorajem de estar em cima de um palco, se encorajem de estar aqui na frente das câmeras, para que isso transforme a vida dela lá fora. Não acredito muito nisso, mas esses dias eu fui num workshop onde o professor, vê se tem sentido o que ele falou. Eu não acredito. Eu acredito em outra coisa. Mas a gente respeita a opinião das pessoas. Ele disse o seguinte: 90% do resultado de todos os seres humanos é oratória. Forte, né? 90% do resultado do Moraes, 90% do resultado da Jennifer, 90% do resultado da Lívia é a coragem de estar em cima de um palco, a ousadia de estar na frente das câmeras. É demais, 90%, mas defendeu com força esses argumentos. Tu tava nesse workshop? Tu tava nesse workshop. Lembra? A gente foi num sábado de manhã lá em Floripa? Lembra que tinha vários... Tu lembra da pessoa que falou isso aqui? Não tô lembrada. Eu não lembro também qual é a pessoa, mas alguém falou. Aquele que tava de camiseta e bermuda. Me deu uma raiva daquele desgraçado. O moço do... Sim. Ele que falou isso. E daí tu até tu disse assim, a gente discutiu ali um tempo a respeito de se era certo, não era. Ir numa palestra onde todo mundo tá de gravata, e a pessoa chega lá de chinelo de dedo e bermuda e camiseta e falar um discurso que o que importa é a oratória.
não importa a aparência. Mas assim, mas por que eu digo isso? Por que eu tô falando isso aqui, Jennifer? Se o cara tá dizendo que tá no topo, que 90% é oratória, então é um motivo da gente se preocupar, né? Da gente dar um certo valor, uma certa atenção a isso. Sim. Ei, mas seguindo aqui, ó. Jennifer, e para quem tá começando? Para quem tá aqui, cara, tá começando na advocacia, no direito previdenciário. Se tu pudesse, depois de 10 anos trabalhando com o direito previdenciário, 10 anos trabalhando com auxílio acidente, o que tu diria para essa pessoa para realmente ela alcançar resultados que nem vocês estão alcançando, que nem nós estamos alcançando? Paciência. Eu acredito que... Paciência? Paciência. Quebra tudo! Paciência nada! Não, mas tem que ter paciência, porque a gente precisa... Principalmente para quem inicia, né? A gente já está aqui 10 anos, né, na trajetória. Mas acredito que quem inicia, ele vem com muita vontade, né? De fazer acontecer. Mas a gente precisa ter paciência, que realmente trabalhar com paciência e com propósito vai levar ao sucesso. Tá, o que é propósito agora? Fiquei curioso, do teu ponto de vista. No meu ponto de vista, é eu servir o outro, né? Eu estou aqui hoje em dia para quê? Para servir. Ah, boa, gostei da resposta. Para servir os nossos clientes, né? E com isso vai vir o meu resultado. Mas primeiramente tem que servir para depois colher, né? E muitas vezes a gente quer colher antes e não existe isso, né? A gente precisa realmente, por isso que eu falo da paciência, né? Para ter paciência, né? Porque a gente precisa ter paciência para aprender, né? A servir o outro para depois você vir colher os resultados no direito. Então é uma trajetória longa, né? Mas que dá resultados bons. Pô, baita resposta, parabéns, tá? Gostei. Realmente aí, digna de elogio. Tem uma última pergunta aqui desse bloco, mas que eu vou deixar para fazer por último para ti, dada a relevância desse tema. Sim. E daí, se me permite, aqui nessa câmera, galera, vem cá comigo, conhecemos aqui um pouquinho da trajetória da Jennifer aqui no Escritório Moraes de Advocacia. Entendemos aí qual o segredo do sucesso uma equipe de 4, 5 pessoas. E aí, quer essa resposta cirúrgica? Se inscreve no canal, depois vai vir aí o corte aquele detalhe. Ou então olha o podcast inteiro aí, que você vai aprender demais. Mas, cara, tem alguns detalhes que fazem toda a diferença. Como, por exemplo, qual o teu propósito? Qual o teu propósito? Se tu não sabe qual é o teu propósito, seja onde você for, não vai dar bom. Qual o propósito de um advogado? A resposta cirúrgica foi dada aqui. Uma das melhores respostas que já ouvi. Então, cara, vem com a gente. A gente está concluindo aqui o primeiro bloco, que foi mais relacionado à parte do dia a dia do direito, do dia a dia do escritório, e agora a gente vai vir pro dia a dia do processo. Como assim? Mas tem diferença dia a dia do escritório e dia a dia do... Claro, o dia a dia do escritório é os corredores, é o bate-papo, é esse entrosamento, é esse linhame, né, entre as pessoas que permite que a gente alcance resultados extraordinários. Porque, cara, parece um pouco clichê, mas, de certa maneira, a gente... Não é exagero dizer que a gente é uma família. Claro, tem... mas se bem que família às vezes termina, né? Tem divórcio. Então não é errado dizer que o escritório é uma família, porque como uma família onde tem marido e mulher eles se divorciam, numa família também, enquanto empresa, há também às vezes o fim do relacionamento entre as pessoas. Pô, tem sentido, né? Então é uma grande família. Então vem cá, ó. Olha só. Vem cá com o pai, meu amigo. Vem cá. Ei, olha só. Agora, segundo bloco, vamos entrar no mérito do que é o auxílio acidente. Benefício, digo de uma maneira carinhosa, que mais dá para ganhar grana e aquele que é mais fácil escalar dentro do direito previdenciário. Então vem com a gente, vamos lá.
Vamos nesse segundo bloco, nesse bate-papo. Jennifer, agora o bicho vai pegar, cara. É muito massa esse benefício. Tá, aquela pergunta clássica, ô Jennifer, diz aí pra nós. O que é, afinal, esse auxílio-acidente? O auxílio-acidente é um benefício, né, uma indenização, na verdade, do INSS para toda pessoa que ela sofreu um acidente, sendo ele de trabalho ou não. Mas, com certeza, tem que ter uns requisitos ali, né, para entrar, né? Realmente, a pessoa ter ficado com uma sequela, né, que vai diminuir a capacidade de trabalho dela. Mas é uma indenização do INSS para quem sofreu um acidente, de uma forma mais genérica, né, falando. Quando eu ouço isso, né, tu dizer para quem teve acidente, eu lembro de uma estatística, né? Por segundo, sem acidentado. E a maioria é homem, hein? Cara, tem noção do que é isso? Sim. Jennifer, não tem como... A gente tem limite de equipes, né? Eu acredito em algo muito legal, que uma equipe com mais de 5 pessoas, o líder acaba não conseguindo desenvolver a liderança de modo a ter um pensamento familiar naquele contexto. Tu acaba perdendo, né, a possibilidade de olhar olho no olho de todo mundo, quando uma equipe passa de 5 pessoas. E 5 pessoas têm um limite de processos que consegue ser feito diariamente. Mas uma equipe com 5 pessoas entregando resultado, nossa, o líder da equipe pode ganhar muita grana. Mas por que eu digo isso? Eu digo isso para afirmar com certeza absoluta que se todos os advogados do Brasil fazerem só auxílio-acidente, ele não dá conta. Porque é muito benefício. É muita ação. É loucura, tá? Dá para fazer pro resto da vida, dá para ficar milionário. É loucura, cara. Só com o auxílio-acidente. Por quê? Por esse ponto. É muito acidente. Sim. E é muita gente que nem sabe que tem o direito. É loucura. Muitas. Tá, então vamos lá. Vamos descer um funil. Quando exatamente daí ele é devido? Vamos falar aqui um pouco sobre esses requisitos, então, para a gente sair da... A gente tem aqui um funil, né? Sim. Todo mundo que teve acidente pode ter direito. Beleza, vamos Sim. sair dessa ponta do funil, que está quase 50% dos brasileiros, e descer um pouco mais. Alguns requisitos, por exemplo, que vão te permitindo... Opa, não é bem assim, não. Eu não tenho direito, porque tem esse requisito aqui. Uns 2 requisitos ali imprescindíveis para daí a pessoa desenvolver, né? E ver se realmente ela pode fazer jus. Eu já falei, né? Realmente ter ficado com a sequela que vai diminuir a capacidade para o trabalho. Uhum. E um dos principais, né? Tá na qualidade de segurado, né? E ser um segurado do INSS. É o principal, né? Que tem que ser que tem ali alguns que não entram, né? Na qualidade ali, que um exemplo o MEI, né? O MEI, ele não vai ter direito ao auxílio-acidente, tem o direito ao auxílio-doença, mas o benefício de auxílio-acidente não vai ter. O que é ser um segurado do INSS? Contribuir para o INSS, pagar, né? Vamos falar da pessoa que trabalha de registro, né? De carteira assinada. Uhum. Todo mês a empresa vai lá e deposita um valor de INSS, então está contribuindo. Ou, né? Tem pessoas que vão lá e contribuem, né? Com o seu carnê, né? Mas daí tem alguns ali que não entram ali no direito ao benefício de auxílio-acidente daí. Ah, bacana. Ei, e olha só. Então, vamos descer aqui mais para o meio do funil. E quem efetivamente, a audaciosa pergunta, não tem direito? Eu penso que é até mais fácil de a gente afastar os que não têm direito, porque daí tudo o resto tem. Sim. Quem não tem direito? Eu falaria ao contrário, eu acredito ali, né? Uhum. Mas vamos falar de quem não tem, então, né? Ali, o MEI, como eu já falei, né? Não vai ter direito. Uhum. O contribuinte individual e facultativo não tem direito. Sim. Então, são as 3 categorias realmente que não tem direito, em hipótese alguma, de pedir o auxílio-acidente. Auxílio-doença tem, né? Porque muitas pessoas, às vezes, confundem que não vai ter direito também de pedir o auxílio-doença. E o auxílio-doença, eles entram, né? Na categoria de fazer o pedido. Realmente, só o auxílio-acidente que não. Perfeito. E vamos lá, vamos entender o que é exatamente o MEI, se puder explicar aí para nós. O que é o MEI, Jennifer? É uma microempresa, né? A gente, né? Eu já tive um MEI, né? Uhum. Tinha uma loja anos atrás, tive um MEI, então a gente vai lá, né, no contador e abre uma microempresa, né? No nosso nome. Então a gente vai ser um empreendedor, né? A gente é um empreendedor da microempresa, né? Então não vai ter ali o direito.
E esse tal do facultativo aí que não tem direito? Quando eu mesmo vou lá e pago, né? Escolho ali uma categoria para pagar e vou lá e pago pelo meu carnezinho ali. Perfeito. E o autônomo? Autônomo também, né? Vai quase na mesma ali pegada do facultativo, né? Ah, perfeito, maravilha. Mas por que eu pergunto o conceito dessas 3 categorias? Porque às vezes a pessoa ela é um facultativo, Não sabe. a pessoa ela é um autônomo, ela tem um MEI, ela não faz jus ao auxílio acidente e não consegue ver isso com clareza, né? Sim, mas trazendo um parecer aqui, né? Rapidinho. Porém, a pessoa pode ter sofrido um acidente antes, né? Aham. Porque hoje em dia, né? Só para deixar claro, tu Ah, pode ter boa, um MEI... boa. tu pode ter um MEI hoje, né? No ano de 2025, mas ter sofrido um acidente lá em 2010 e lá em 2010 ter trabalhado de carteira assinada, né? Então, tá na qualidade de segurado para pedir ali o benefício de auxílio acidente. Então, vai ter o direito de fazer o pedido. Porque se você abriu uma empresa antes ou começou a pagar depois, né, no caso, né, começou a pagar depois ali como contribuinte ou abriu um MEI depois, o acidente foi antes e tu tá na qualidade, tem o direito de pedir. Pô, bacana. Esse insight é legal, tá? Porque quando a gente diz o MEI não tem direito, cara, eu tô Pode ser excluindo uma galera, pode porque ser o que, fato abri uma gerador... empresa agora, eu não tenho direito. Não, não é assim. Ah, boa. Ah, isso aí... Cara, isso é uma baita sacada. Inclusive, eu vou fazer um vídeo a respeito disso amanhã, que é quinta-feira, que eu falo ao seu assistente. Deixa eu até marcar aqui para não esquecer, ó. Fazer vídeo a MEI tem direito se fato gerador no passado. Sim. Aí, ó, vamos patrocinar esse trem aqui, porque tem uma galera que ouve o discurso MEI não tem direito, MEI não tem direito. Mas o acidente Foi antes, quando ele realmente... Tá, e poderia, são vários, né? Citar aqui 3 categorias que têm direito ao auxílio acidente? Contribuinte, né? O normal, né? O CLT, no caso, né? Perfeito. A empregada doméstica tem. Show. Tem uma lei ali que a partir... Agora não estou me lembrando do direito da lei ali, mas ela tem ali o direito. E 3? O outro não tô lembrada agora. Bem tranquilo. Ajuda para os universitários! Eu! Olha só, esse aqui é muito legal, gente. Tem o... Manda aí. Tem o trabalhador rural, hein? Ah, bingo! Cara, tava no meu pensamento, juro. Rural, Mas por que eu lembrei do rural? É muito comum o cara ter se acidentado empurrando o arado, ter cortado o dedo com a foice, Sim. ter cortado, às vezes, o pé com a motosserra. O que tem de cliente que a gente ganhou auxílio acidente lá do Major? Esses dias a gente teve um aqui que perdeu os 2 dedos em 99. Sim. Até o Eduardo tá numa treta ali de achar os documentos, etc. Vai entrar até com a ação sem os documentos. É um pouquinho mais complexo porque realmente tem que comprovar, né? Então, Sim. É um pouquinho mais trabalhoso ali. Isso. Maravilha. Ei, e olha só. Esse auxílio acidente, ele vem, Jennifer, e substitui o salário e inviabiliza trabalhar? Ou ele não substitui o trabalho e ele pode trabalhar? E por quê? Não, ele não substitui. Eu adoro auxílio acidente. Sou suspeita a falar. Porque, como a gente falou ali no início, ele é um dos benefícios mais vantajosos do INSS. E por quê, né? Porque realmente a pessoa pode continuar trabalhando normalmente. Tu pode continuar trabalhando no teu emprego, recebendo teu salário lá da empresa e vai receber o salário de auxílio acidente. E pode sair da empresa, pegar o seguro-desemprego, pode trabalhar noutra empresa e vai continuar recebendo o benefício de auxílio acidente. Bacana. O benefício do auxílio acidente, o que acontece? Ele jamais vai cessar, né? Independentemente ali de você receber salário ou de você vir receber um auxílio doença, caso seja necessário. Ele é um dos únicos benefícios do INSS que ele é cumulativo. Então, ele vai acumular com o teu salário, vai acumular com o teu auxílio doença, se precisar, vai acumular com uma pensão por morte. Então, ele não substitui o salário, pode continuar trabalhando normalmente. Que maravilha! Sendo, claro, né, numa outra função, né? Porque pelaquela função que ele foi ganhar o benefício de auxílio acidente, ele está com capacidade para trabalhar naquela função, né? Então, ele vai trabalhar em outra função, né? Tá, então vamos lá. Se nos permitir dar um exemplo prático aqui de Sim. quando vai ser possível cumular o auxílio acidente com o auxílio doença. Poderia
falar um pouquinho mais a respeito disso? Sim. O auxílio acidente, né? Ele foi concedido porque você ficou com uma limitação para o trabalho que você exercia na época que você se acidentou. Então, você ficou com uma limitação. Você vai ganhar porque hoje em dia você não consegue mais desenvolver aquela função como você desenvolvia anteriormente, né? Sim. E o auxílio doença é um benefício temporário. Então, hoje em dia você pode estar doente por algum tempo, 2 ou 3 meses, e você vai receber o auxílio doença do INSS. Então, tem uma doença, né, que seja temporária. Você vai acumular com o auxílio acidente. Perfeito, maravilha. E vamos lá, seguindo aqui, Jennifer, uma perguntinha aqui que é muito peculiar, inclusive é a primeira que a galera faz. Quanto que eu vou receber? Quanto que eu vou receber? Quanto cai no meu bolso? Sim, é uma das primeiras perguntas que a gente recebe. Quanto vai receber, qual que é o valor que vai dar ação? Mas o que acontece? O auxílio acidente ele é um benefício que, caso for concedido ali no judiciário, vai receber o quanto? Vai receber meio salário do que recebia na época. Então, vai ser meio salário. Hoje não tem como eu falar valores específicos, porque cada situação, né? Cada pessoa recebia um valor, né? Cada ano o salário muda, mesmo sendo salário base, mas vai ser meio salário do que recebia na época. Ganhou R$2.000 na época que você se acidentou, é feita uma base de cálculos e vai receber ali R$1.000 de salário de auxílio acidente. Ah, maravilha de Deus. Então, Mas lembrando, né? Eu gosto sempre de lembrar os nossos clientes que é pro resto da vida, né? Então, assim, é meio salário, mas é pro resto da vida e vai acumular com o salário. Então, é um valor que vem realmente para ajudar ali nas despesas do mês. Sim, inclusive, é bem comum a galera entrar em contato conosco, Jennifer, e dizer o seguinte: eu tô com 66 anos, tô aposentado por idade, aposentado por tempo de contribuição e me aposentei com 65. E eu tive um acidente que fiquei com a perna curta, uma mais curta que a outra, com 45. Em um primeiro momento, não teria sentido entrar com pedido de auxílio acidente, porque ele cessa com a aposentadoria. Sim. Contudo, olha só que legal, o cálculo do valor da aposentadoria, Muda. ele soma o auxílio acidente, mas a remuneração que recebia mensalmente. Então, se entrar com 66 anos com a ação de auxílio acidente, o cálculo dos 45 até os 65, ele vai mudar. Sim. Porque vai somar no cálculo da aposentadoria todo o auxílio acidente que deveria receber durante esse período. Sim. O que vai permitir uma renda mensal inicial, uma RMI, às vezes triplicada. Sim. Que massa, né, guria? Olha só um detalhe que eu aprendi esses dias num curso intensivo que a gente fez lá em Floripa, né, em que inclusive teus meninos foram juntos, né? Maravilha! Vamos para a próxima aqui, Ei, e vamos lá. E como que ele vai receber? Como que recebe depois que dá certo, Jennifer? Conta um pouquinho para nós aí. Deu certo a ação ou deu certo pedido no INSS? Como que o cliente ele vai botar a mão nessa bufunfa daí, todo mês? Primeiramente, né, caso for uma ação judicial, né, a gente pede todos os valores de atrasado, caso a pessoa tenha, e ela vem para uma conta judiciária, né, os valores de atrasado. Porém, o valor mensal, a pessoa vai receber todo mês numa conta que é feita no nome dela. Vai receber todo mês o valor mensal. Com o cartão, vai lá no banco e recebe com o cartão seu valorzinho. Maravilha, maravilha, maravilha. E se me permite aqui uma outra pergunta, e como que faz para solicitar, Jennifer? Conta para nós aí que esse aqui é um detalhe bacana, por gentileza. Vamos iniciar ali, né, quando a pessoa vai pedir ali o auxílio acidente. A pessoa vai pedir o benefício, ela vai pedir no INSS primeiramente, né? Porque quando a pessoa se acidenta, ela vai pedir o benefício de auxílio acidente no INSS, porque ela está impossibilitada de trabalhar ali por um tempo. Então, vai pedir no administrativo primeiramente, vai ficar ali encostado 2 ou 3 meses até, né, melhorar ali a sua sequela que ficou, né? Ficar com a sequela ali. E depois a gente pede no judiciário. Entra com uma ação e faz o pedido no judiciário.
caso o INSS não conceda, né? Porque, a princípio, o que acontece? Quando a gente se acidenta, né? Teve um acidente, a gente pediu o benefício administrativo, já é para o INSS converter para o auxílio acidente depois. Mas a gente sabe que é bem difícil disso acontecer. Raríssimo exceções acontecem, então, realmente, tem que entrar com ação judiciária para conceder, para pedir, né, o benefício de auxílio acidente. Bacana. Ei, e olha só. E nessa jornada de fazer a ação judicial, nessa jornada de peticionar, qual o momento que tu entende mais importante? É o momento que vai fazer a ação? É o momento que antecede a perícia? É o momento posterior à sentença? Qual o momento em que o operador de direito e o cliente, durante essa jornada, eles têm que estar bem conectados para aumentar as chances de ganhar o auxílio acidente? Qual o momento mais importante? Vamos ver se a gente está conectado. Qual é? Eu acredito que é um conjunto, né? Desde o início, desde o atendimento, a gente realmente saber o que aconteceu com o cliente, para a gente conseguir levar, né, para a petição ali os fatos que aconteceram, né? Que é muito importante que está escrito ali também, né? Para a gente trazer as leis e tudo mais. Mas o momento, para mim, mais importante é o momento que antecede a perícia com o cliente, porque realmente vai ser um momento. Eu falo para o cliente, a gente faz a nossa parte jurídica, a gente traz as leis, a gente traz os nossos entendimentos que a gente tem e coloca ali o parecer, mas realmente a perícia, porque realmente é o perito e o cliente, né? É o especialista da área, né, que vai atender o cliente. Então, é o médico e ele. É realmente um momento decisivo, que eu falo assim. É onde vai decidir. A gente pode ter escrito tudo o nosso parecer jurídico ali, coerente, que o cliente tem direito, e ir lá na perícia e, às vezes, em quando, não verificar o direito do cliente. Então, realmente, a parte mais importante do processo, para mim, é o que antecede a perícia. A gente, com certeza, está alinhado com o cliente e passar para ele todas as informações realmente que a gente colocou na ação, né? Que ele nos passou, com certeza, né? Que ele que nos passou ali as informações para ir lá na perícia e dar procedente. O exame médico, né? Que é um exame médico, não deixa de ser a perícia, sendo o exame médico, né? Que o perito realmente vai verificar se o cliente tem a sequela ali, a diminuição para o trabalho. Show de bola, maravilha, maravilha, maravilha. E olha só, ô Jennifer. Só mais uma, só mais uma. O assunto bom sempre cabe mais uma. E daí depois a gente vai pro última pergunta do primeiro bloco daí. Ei, como que deve ser feito esse pedido, Jennifer? Qual a tua orientação com relação ao segurado? Tem como ele fazer sozinho o pedido? Como que a gente faz o pedido quando está ali ao lado do cliente? Ai, desculpa. O cliente, ele pode fazer o pedido no administrativo, lá no INSS. Mas, como eu falei anteriormente, pedir no administrativo é muito difícil de ser concedido. Porque a gente sabe que o INSS, ele dificilmente ele vai conceder. Transformar, na verdade, em auxílio acidente ali, né? O pedido. Então, realmente tem que ter ali o conhecimento técnico, né? E procurar um profissional do direito para orientar bem o cliente e trazer isso para o judiciário para fazer o pedido. Perfeito, maravilha, maravilha. E Jennifer, olha só. Show de bola. Trabalhamos aqui de uma maneira técnica, né? Então, entendemos aqui toda a jornada do cliente. O que é o auxílio acidente, quem tem direito, quem não tem direito, qual o momento mais importante do processo que vale a pena aí a gente refrisar, que é o momento que antecede a perícia, para que esteja conectado o que está lá na ação com o que o segurado ele vai falar lá no dia da perícia, demonstrar em detalhes a importância desse momento para o segurado, porque eu vejo muito segurado perdendo o processo, autor de ação judicial perdendo o processo porque faltou o contato, a comunicação entre o operador de direito e a pessoa antes da perícia. Sim. E porque a pessoa falou coisa que não poderia pro perito. E não tem o que fazer. Depois de perder, perdeu. Não vira o jogo no tribunal, porque se trata de matéria médica. Tem chance de mudar? Tem, mas reduz sobremaneira, né? As chances. Vencida essa parte, tem uma pergunta lá do primeiro bloco, mas quero trazer aqui para o segundo, porque ela é muito importante. Que é no seguinte sentido. Jennifer,
se me permite a ousadia da pergunta, né? Mas penso tu uma pessoa que tem aí histórico, bagagem, para trazer a resposta a ela, levando em consideração que está com uma equipe, aí 5 pessoas, está aí praticamente uma década trabalhando no dia a dia do direito, que é: qual o papel da advocacia dentro desse contexto do direito previdenciário, Jennifer? A advocacia, ela vai muito além de petições, vai muito além das petições, vai muito além das audiências que a gente tem, né? Eu acredito que a advocacia, ela é é uma forma do cliente saber das informações, né? Então, a gente transforma a vida do cliente através da advocacia, né? E com propósito, né? Que a gente tem isso como propósito, né? De servir o outro, né? Então, eu acredito que a advocacia, hoje em dia, é isso. É a forma que o cliente tem de se conectar com os seus direitos, né? De saber dos seus direitos. Bacana, perfeita resposta. Agora vamos lá. Olha só, Jennifer. Entendemos um pouquinho da tua história aqui no dia a dia do escritório. Entendemos o que é o auxílio acidente. E vamos agora para o último bloco. Esse último bloco ele é muito legal. Ele é bem rápido. Não se estende tanto como foi esses dois que a gente bateu um papo. Mas que ele é de suma importância. Por quê? Tem uma filosofia que gosto muito de ler sobre ela, que é o estoicismo. O que o estoicismo ele diz? Ele diz que a idade de um homem se dá pela percepção de mundo que ele tem. E a percepção de mundo que ele tem, tu vê na fala. Então, se hoje tu, Jennifer, com quantos anos? Para o público saber, 25. Não vamos falar de idade. Olha só. Mas agora a Jennifer, 30 anos de idade. Tu, Jennifer, tem 30 anos. Show de bola. Se daqui a 5 anos eu e tu fazer um podcast aqui e a tua resposta para essas 5 palavras que eu vou te dizer, o conceito delas para ti, elas ainda serem o mesmo que hoje com 30 anos tu dizer, daqui a 5 anos, se o conceito destas palavras forem o mesmo que hoje, para os estoicistas, uma grande chance de tu ainda continuar com 30 anos. Por quê? Porque, segundo os estoicos, a forma de ver a vida, ela sempre muda. Ela sempre muda. Então, se a gente não mudou a forma de a gente ver a vida, a gente continua ainda com a mesma idade. Então, qual que é a ideia desse quadro aqui? É realmente, e vai ficar aqui para sempre, nas redes sociais, vai ficar para sempre lá no canal do YouTube. Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, tu ir lá e olhar. Cara, o que era para mim o auxílio acidente lá no ano de 2025, mais precisamente no dia 22 de outubro? O que era a diferença entre fato gerador de um auxílio-doença, um auxílio-acidente? O que é a advocacia hoje, para mim, se comparado com o que era a advocacia lá no dia 22 de outubro de 2025, e tu vai perceber, não acredito que eu disse isso. Meu Deus do céu. Ou tu vai dizer, cara, eu era grande. E eu, às vezes, duvidava de mim. Então, por isso é legal esse quadro. Para te ver e, sobretudo, perceber que tu tá evoluindo. Então, aí está a importância desse quadro, desse último quiz aqui. Então, são 5 perguntinhas, de uma maneira sequencial. Pode responder ele com 5, 6 palavras no máximo. E daí, a gente depois dá tchau! Vamos lá, então? Topa o desafio? Vamos lá. Jennifer, o que é Deus para ti? Deus é quem me guia, quem nos guia, na verdade, né? É quem nos dá o discernimento para ver tudo com clareza na nossa vida. O que é saúde para ti, Jennifer? Eu estar de bem em todos os... Não só de bem, saúde estética, na verdade, né? Mas eu acho que saúde mental, saúde afins, né? Eu estar de bem com tudo. E o que é família para ti, Jennifer?
a peça principal da vida, da minha vida, principalmente. E trabalho? Trabalho é onde que a gente, aonde que eu, na verdade, né, falo a gente, né, levando já o contexto da equipe junto. Mas trabalho é onde que eu, hoje em dia, me identifico, na verdade, para transformar a vida das pessoas. Que nem diz a Laura. E diversão? O que é pra ti diversão? O momento que a gente se desconecta de tudo, né? De trabalho, às vezes enquanto de família e de tudo, para levar a vida um pouco mais com leveza. Perfeito. Show de bola. Muito obrigada. Se me permite, naquela câmera ali, falar as tuas redes sociais, chamar a galera pra te seguir e dar um tchau pro povo. É Jennifer Acosta, lá eu trago alguns vídeos, né, do direito acidentário, né, do auxílio acidente. Quem quiser seguir, né, então é Jennifer Acosta, a rede social. E tem a rede social dos meus meninos que eu falo também, né, do Arthur, do Kaique, do Thiago e da Ana Maria, que eles também sempre trazem, principalmente, fatos de dentro do escritório, né. Então, quem quiser seguir, está à disposição as redes. Maravilha, então. Maravilha. Vem cá comigo, minha amiga. Tá aqui no finalzinho. A Lívia fez um corte desse bate-papo que eu vou ter agora. Ei, se tu tá aqui no final, deixa eu te contar uma coisa. Esse podcast, olha, ficou muito bacana. Teve um acidente, ouve esse podcast que ele vai te render uma grana boa. Você é operador do direito que trabalha com direito previdenciário, quer ganhar grana? Assiste esse podcast. Você que está começando no direito e está procurando uma ação para ganhar uma grana, assiste esse podcast. Tudo que eu falei até agora é para realmente mudar o teu dia a dia financeiramente. Agora, num segundo momento, vou pedir para ti um gesto de carinho, de gratidão por essa retribuição, por tudo isso que a gente está te entregando. Galera, aqui nessa sala que a gente está gravando, brincando aí, tem mais de 200 mil reais. Câmera, microfone, esses trambolhos aqui, ó, são quase montadinho aqui, são mais de 3.500 reais cada um. A gente tem 4 aqui. Cada câmera aí que tá me filmando, uma média de 6.500 na época que a gente pagou. E o que eu te peço em retribuição a todo esse investimento que a gente fez aqui? 3 coisas. A primeira, se tu não é inscrito, se inscreve no canal, né, tchê? Te pega aí na rua, vai ver o que é bom. Segundo, cara, compartilha esse vídeo. Eu acredito muito numa coisa, que Deus ajuda a quem ajuda. Então, compartilha aí. E o terceiro, e o mais legal, cara, olha só o que eu vou te dizer. Ouça com muita atenção quando tu vê um corte. Esteja presente. Esteja presente. Presta atenção. Não esteja apenas ali. Porque a gente está em muitos lugares, mas em poucos a gente está presente. Estar presente de verdade é um presente de Deus para ti. Aproveita. Não esteja só ao lado. Esteja presente. Aproveita esse presente que Deus está te dando. E com isso, fica aqui o nosso agradecimento, nossa gratidão, primeiramente a Deus, depois a todos os que estiveram aqui e participaram desse bate-papo, Jennifer aqui, Lívia aqui, fazendo tudo com maior amor, maior carinho, nossa gratidão. E a você, um Deus abençoe e até o podcast de número 88 na próxima quarta-feira. Deus abençoe.